Olá, meus irmãos, vamos falar hoje sobre 5 versículos interpretados de forma incorreta pela maioria dos cristãos. Antes de mais nada, eu quero oferecer para você um e-book gratuito sobre seitas e heresias. Você pode baixá-lo aí na descrição, eu vou deixar aí escrito e-book Seitas e Heresia. Aí você clica no link que você já vai ser encaminhado automaticamente para a página de download, tá ok? Bom, eu quero começar essa lista de versículos interpretados erroneamente por Tiago, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Bem, como que a maioria das pessoas entendem este versículo? Elas entendem da seguinte forma: há poder nas nossas palavras. Você pode liberar uma palavra de bênção ou uma palavra de maldição sobre a vida de alguém. Por exemplo, alguém fala algo ruim, então uma maldição começa a ser gerada, a ser composta, nasce no mundo espiritual e ela pode se manifestar logo, a não ser que você repreenda. E aí logo alguém diz assim: está amarrado, eu rejeito, eu não recebo, eu repreendo essa palavra. Se alguém fala alguma coisa boa, né? Você vai ganhar muito dinheiro, você vai ganhar um carro, uma casa, e a pessoa, eu recebo. É de Deus. Amém, Jesus. Não é? Como se as nossas palavras pudessem materializar as coisas, quer boas, quer ruins. Esse tipo de prática e pensamento, na verdade, isso é triunfalismo, é pragmatismo, é misticismo, confissão positiva, gnosticismo, heresias extremamente perniciosas. Isso tem respaldo em qualquer coisa, menos na Bíblia. Se você quer saber o nome disso, numa linguagem clara, numa linguagem popular, o nome disso é macumba gospel e não ensinamento bíblico. Nossa palavra, meus irmãos, pode ser bênção ou maldição pela forma como ela influencia as pessoas, positiva ou negativamente. Não porque ela tenha um poder místico de se materializar, de fazer as coisas se materializarem. Não que a nossa palavra tenha poder no mundo espiritual, no mundo sobrenatural, conforme é ensinado. Isso não é o evangelho. A palavra que tem poder de trazer à existência as coisas que não são é a palavra de Deus. Romanos 4, versículo 17. E não a nossa palavra. É Cristo. João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. O Verbo de Deus, por meio de quem todas as coisas vieram a existir. Cristo é a palavra de Deus. É Cristo que fez todas as coisas acontecerem. Por meio de Cristo, Deus trouxe à existência todas as coisas, porque Cristo é o Verbo de Deus, e não eu e não você. O segundo versículo, que normalmente é muito mal interpretado, é Efésios capítulo 4, verso 1 e 2, onde Paulo diz que os irmãos devem suportar uns aos outros em amor. E a maioria das pessoas acreditam que Paulo está dizendo que a gente tem que suportar o irmão no sentido de tolerar, de aguentar, né? Como quem disse assim, ó, irmão, você é muito chato, mas eu tenho que te tolerar, eu tenho que te aguentar, porque a Bíblia fala para nós nos suportarmos uns aos outros, né? Então, fazer o quê? Mas essa interpretação está errada, porque Paulo está dizendo é que nós devemos dar suporte. Suportar aqui é oferecer suporte aos nossos irmãos, ou seja, ajudá-los, auxiliá-los em tudo aquilo que eles necessitem. Um terceiro versículo que é mal interpretado pela maioria dos cristãos é Mateus capítulo 18, versículo 20. Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, muitas das vezes as pessoas falam assim: bom, Jesus está aqui. Por quê? Porque a Bíblia fala que aonde dois ou três se reúnem, ele está presente. E eu já contei aqui, tem em torno de 15 irmãos. Então, se com dois ou três se reunindo ele está presente, imagina com 15 então.
não é? Se isso, irmãos, fosse verdade, então, quando você ora sozinho, Jesus não estaria presente, não é? O que esse texto de Mateus 18, 20 quer dizer? O que é que esse texto tem a nos ensinar? Aqui neste texto de Mateus, capítulo 18, Jesus está tratando da questão da disciplina. Jesus está falando sobre a forma como a disciplina na igreja deve ser aplicada. As 2 ou 3 pessoas que o texto está falando são as testemunhas que devem estar presentes para que uma disciplina seja válida. Então, o que o Senhor está dizendo é: se vocês fizerem essa prática da forma correta, da forma que eu estou ensinando, com 2 ou 3 testemunhas, eu estarei aprovando o processo disciplinar de vocês. E tudo que vocês ligarem no céu vai ser ligado na terra. Um quarto versículo interpretado incorretamente a maioria das vezes, essa é muito boa. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Então muitas pessoas olham para esse texto e pensam que o texto está dizendo que elas não podem falar dos líderes da igreja, do pastor, mesmo que ele esteja fazendo algo muito errado, ou mesmo que ele esteja em pecado, você não pode falar nada, tem que ficar completamente quieto, porque você não pode tocar nos ungidos. Como se houvesse uma classe de crentes especiais dentro da igreja. Mas uma das grandes defesas da reforma protestante, uma das bandeiras levantadas, em especial por Martinho Lutero, foi o sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, todo crente pode ir a Deus diretamente, sem pontes, não é? Sem nenhum tipo de intercessor humano. Todos nós temos acesso direto a Deus. Então não existem crentes que são mais importantes para Deus ou que têm acesso mais rápido a Deus, crentes especiais. Não, todos nós, filhos de Deus, somos vistos de igual forma para Deus. Não tem crente que seja ungido e outro que não seja. O próprio Salmo 105, se você observar do verso 12 ao verso 15, está ensinando isso. Está falando de um povo, está falando de uma nação, está falando de várias pessoas e não de uma pessoa específica. Isso é corroborado, isso é reafirmado e ensinado no Novo Testamento, na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 20, que diz: Vós quem? Todos os crentes, vós tendes a unção do santo. Então, todos os crentes são ungidos de Deus. Não só o pastor, não só o líder, mas todos os crentes o são. Questão de falar mal, a gente não só não deve falar mal dos pastores e dos líderes, a gente não deve falar mal de ninguém. Porque a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quinto e último versículo, que é interpretado de forma errada pela maioria dos cristãos, é 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, onde diz sobre a letra e o espírito. Aí no finalzinho do verso 6 fala assim: porque a letra mata e o espírito vivifica. Meus irmãos, Paulo era um homem instruído, ele compunha a elite intelectual do seu país, teve a melhor educação disponível em seu tempo, conhecia não somente a Torá e os livros proféticos, mas era versado em outras culturas também. Paulo teve acesso a autores gregos e romanos, falava diversas línguas, era um dos doutores da igreja, conforme Atos 13, 1 nos mostra. E a letra a que Paulo está se referindo aqui não é a busca do conhecimento teológico, filosófico ou outro conhecimento, não. Mas é o contraste entre o sistema da antiga aliança, do Velho Testamento, não é? E a nova aliança em Cristo. O que é a letra aqui nesse contexto? A letra aqui significa a lei mosaica, o ministério da morte, gravado com letras na pedra. O túmulo que nos condena. A letra, a lei, nos exige obediência total e irrestrita, mas não nos dá poder
para sermos obedientes diante da lei, da letra, somos sempre devedores. Já o Espírito representa a nova aliança em Jesus Cristo. O Espírito vivifica porque ele escreve a vontade do Senhor em nossos corações para que tenhamos a vida em grande medida. Então, a letra mata, quer dizer, a lei mata. Ninguém é salvo pela lei. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Efésios 2:8. Alguém que tente ser salvo pela lei não obterá a vida de Deus. O que essa pessoa vai obter é a morte, porque a lei não dá vida, a lei mata. Quem dá vida é o Espírito. É isso que esse texto quer dizer. Bom, e para você que quer ter mais conhecimento da palavra de Deus, quer se aprofundar no conhecimento da Bíblia, porque entende que só pode ter comunhão profunda com Deus se você buscar conhecer a sua palavra, então eu vou deixar aqui embaixo um link para você. Vai estar aí na descrição. Você deseja obter mais conhecimento da palavra de Deus? Aí você clica no link que você vai ser encaminhado automaticamente para a página onde tem lá uma ferramenta que com certeza vai te ajudar muito. Gostou? Deixa aí embaixo então seu comentário. Você conhece algum versículo também que é mal interpretado? Comente aí. Você tem dúvidas sobre a exegese, a interpretação de algum versículo? Coloque aí também. Você deseja que eu faça a parte 2 deste vídeo? Comente aí. Tá ok? Você que gostou, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal para você receber mais vídeos como este e não se esqueça também de clicar no sininho, porque algumas pessoas não têm recebido a notificação de novos vídeos. Então você clicando no sininho aí, você não terá esse problema, tá bem? Meus irmãos, um grande abraço, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você, seus filhos, sua família e até a próxima.